Oi, pessoal, tudo bem? Como é que está o som? Esperando o pessoal ingressar aqui. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, Mayara. Bernadette, tudo bem? O Adriano vem daqui a pouquinho. A gente vai fazer 5 minutinhos de bate-papo com a editora. Tudo bom, Anderson? Oi, boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo Ah, que bem? ótimo, tudo bem. Então, deixa eu explicar aqui como que a gente vai fazer esse bate-papo hoje, né, Anderson? É isso aí. O Anderson, ele representa a editora, né, a editora IP Amarelo de Itajaí, que está editando esse livro, né? E ele vai conversar conosco aqui alguns minutinhos, rapidamente, para passar algumas informações. E aí depois o Anderson ele sai e aí entra o nosso convidado, que é o convidado da noite, que vai nos presentear aí com bastante ensinamento. Então, eu deixo para ti, Anderson, seja bem-vindo e deixo para ti a palavra aí para você fazer os seus comentários que você queira iniciais. Tá certo. Eu queria, né, agradecer aí a participação de todos que estão entrando, tá? Já estão nos acompanhando e passar algumas informações práticas sobre, né, sobre a pré-venda do livro, né? O livro foi colocado em pré-venda já há algum tempo e a pré-venda dele encerra hoje é meia-noite, então, né, depois aqui da live, que ainda não comprou o livro, para comprar o livro com preço promocional ainda tem um tempinho. O livro vai começar a ser enviado para os leitores que já compraram na segunda-feira. Ele está chegando amanhã aqui na editora da gráfica, né? E o professor Oldoni vai fazer as dedicatórias ali para a gente poder na segunda-feira, então, postá-los já nos Correios, né? A gente sabe que estamos com essa questão dos Correios, mas pelo que a gente tem visto, os pacotes menores têm tido um tráfego um pouco melhor do que encomendas maiores. Então, assim, os nossos livros individualmente têm trafegado um pouquinho melhor do que outras encomendas maiores. Então, o livro também está à venda lá na Amazon, né? E ainda hoje com preço promocional também de pré-venda, né? Para a versão e-book, né? Estou até com o meu e-book aqui, ó, né? Já está devidamente baixado aqui. Então, quem quiser comprar lá na Amazon também é simplesinho, é só procurar pelo nome do livro, por exemplo, na busca ele já sai, Justiça Tópica, ele já sai, ou o nome do professor Oldoni também já sai na busca, é bem fácil. E para comprar o livro físico no site da editora, no link da Tabebuia, ou na IP Amarelo, ou no perfil do professor também, é fácil de chegar até lá. E se tiver alguma dúvida, é só mandar direct pro professor, para a gente na editora, que a gente consegue resolver esses problemas, né? E dizer, né, para não demorar muito aqui, que é uma alegria para a gente aqui da IP Amarelo, que recentemente criou esse selo, que é a Tabebuia, dentro da editora, para publicar os livros de não ficção, né, para ter uma linha para falar de ciências humanas, na não ficção, ter o livro do professor Oldoni, assim como um dos nossos primeiros no catálogo, né? Foi uma coincidência muito legal, assim, a gente estava já na ideia de gestar o selo e veio o original dele, a gente leu e gostou muito do material, porque ele tem uma questão que a gente preza muito aqui na editora, que é esse apreço pela diversidade, pela pluralidade, pelo diálogo, né? Então ele fala muito sobre isso, né? E aí bateu assim de pronto assim com o que a gente sempre pensa, né? Precisamos construir discursos, livros, obras que promovam o diálogo, que promovam o debate, que promovam a democracia, né?
encaixou assim, perfeitamente, e a gente ficou muito feliz de, de ter esse livro no catálogo, e a gente espera que vocês leiam, que vocês curtam, e que uma coisa que eu sempre falo como editor, assim, né, normalmente os mais conhecidos é que compram primeiro, e eles são uma espécie de padrinhos, são os padrinhos e madrinhas dos livros, na verdade, né? Se o autor é o pai, os amigos, os colegas, os conhecidos são os padrinhos e as madrinhas, são eles que vão ter o livro pela primeira vez mais perto e vão poder recomendar. Então, assim, se vocês lerem, se vocês curtirem, que eu aposto que vão curtir, que vocês façam esse trabalho conosco, com o professor, para que a gente possa fazer o livro chegar a mais pessoas, a pessoas que não conhecem a editora, que não conhecem o professor, enfim. Tá certo? Queria agradecer, né, ao professor Adriano, que vai fazer a live aqui, vou ficar de fora aqui ouvindo, né, e aprendendo também, mas já agradeço de antemão por ele ter topado esse convite para participar daqui do nosso lançamento. Anderson, eu agradeço por todo o trabalho que tu fez de edição. Para quem não conhece, a editora IP Amarelo, uma editora de Itajaí, uma editora caseira, uma editora que trabalha com uma forma muito manual, assim, um trabalho muito personalizado, muito interessante. Ficou muito bonito a tua capa, ficou muito bonito o livro. Eu não peguei ele fisicamente, mas eu acho que tá show de bola. Obrigado, tá, Anderson? Eu que agradeço pela confiança. E agora vamos à aula. Vamos ao debate. Vou sair aqui. O Anderson vai sair, eu vou convidar o professor Adriano, então, para ele fazer parte conosco aqui. Anderson. Estou enviando a solicitação aqui para o professor Adriano. Daqui a pouco ele ingressa e a gente vai iniciar, então. Olá, boa noite. Olá, Adriano. Deixa eu ajustar aqui. Tá bom, será? Tá bom, tá ótimo. Então tá ótimo. Eu estou feliz de tê-lo aqui nesse momento tão importante. Tu sabe como nossa amizade aí de 15 anos foi importante nos seus ensinamentos de vida, ensinamentos teóricos, e eu não tinha outra pessoa para convidar para fazer o prefácio desse livro, falando de pensamento complexo, pensamento sistêmico, do que você. Seja pela nossa amizade, seja pela admiração que eu tenho, pelo teu conhecimento, pela tua humanidade, né? As pessoas que não te conhecem ainda vão te conhecer, e eu creio que vão gostar muito desse Adriano. Muito obrigado, Adriano, por ter feito o convite. E eu queria que tu rapidamente se apresentasse para que as pessoas se conhecessem, né? E a gente começa a bater um papo aí sobre o nosso tema de hoje. Ok. Eu que agradeço, Fabiano, essa distinção, assim, né, esse reconhecimento. O direito não é a minha área, né? O Fabiano, quando me convidou para fazer o prefácio, ele ressaltou isso, que justamente pelo caráter transdisciplinar que ele está dando ao trabalho dele, ele me convidou. Então, eu sou psicanalista, sou doutor e mestre em educação, sou filósofo, e nos últimos 3, 4 anos eu estou me atrevendo também por dentro da literatura, né? Estou escrevendo, tenho lido muito na literatura, e talvez essa formação é um pouco bagunçada, né? Essa formação eclética, ela tem me oportunizado justamente esse caráter transdisciplinar aí que o Fabiano tem mencionado tanto. Então, eu agradeço. De fato, o Fabiano falou 15 anos, mas nas minhas contas são 18, Fabiano, porque a gente se conheceu em 2002, acho que foi setembro de 2002, lá em Balneário Camboriú. Então, muito grato, estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito emocionado. O Adriano hoje está em Goiás, né, Adriano? Isso. É casado com a nossa amiga Sueli também, um abração para ela. E o Adriano, ele tem uma experiência, talvez eu acho interessante para a gente começar o nosso bate-papo, Adriano, a tua experiência com o direito quando tu fez a assessoria na Universidade de Passo Fundo, né? Uhum, isso. Experiência com relação ao ensino jurídico. O que você sentiu aí? Porque você é um homem da educação. Uhum. Bom, a gente está vivendo
nesse momento, de modo geral, nesse momento assim, já tem algum tempo, alguns anos, talvez algumas décadas, que nós estamos nos perguntando sobre esse modo de aprender e de ensinar que é baseado numa lógica racional cartesiana, que é o que nos tem fundamentado em todas as áreas da nossa vida social. Então, a gente tem se perguntado se isso responde às nossas grandes demandas, né? E, claro, a resposta é que não, porque nós somos seres da busca, né? Seres da falta, então nada vai nos complementar, mas é justamente essa busca que nos faz andar, né? Então, desde o começo do século, algumas pessoas, alguns cientistas vêm se perguntando sobre esse modo disciplinar, taxonômico, racional, empirista, né, de conhecer, sobretudo, manifesto nas disciplinas, né, na disciplinaridade. E na década de 60 começou um grande estudo para se pensar uma proposta interdisciplinar. A Unesco solicitou a um grande estudioso que apresentasse uma proposta de um ensino, de pensar uma educação, uma ciência que fosse interdisciplinar. Isso vem amadurecendo, claro que não é hegemônico, talvez seja até mínimo dentro do universo que nós temos da predominância disciplinar, mas vem amadurecendo e ganhou muito fôlego no final dos anos 90, com o tema da transdisciplinaridade, que foi encampado por um grupo de pesquisa na França, coordenado pelo professor Basarab Nicolescu. E a partir daí se irradiou no mundo inteiro, né, essa perspectiva, eu estou fazendo aqui uma síntese, né, e claro, nos últimos anos chegou na educação superior para a gente pensar o ensino. A gente se deu conta que o nosso ensino é muito disciplinar e várias universidades, várias faculdades têm se perguntado sobre esse modo separadinho de organizar o ensino, né? Por disciplina, ou então dentro da lógica da universidade, no tripé, ensino, pesquisa e extensão, que embora a gente tenha na Constituição o desafio de indissociabilizar, a gente mantém separado, né? E foi nesse contexto de busca do curso de Direito da UPF, eu diria da UPF toda, né? A Universidade de Passo Fundo, desde 2014, sobretudo, tem se perguntado sobre esse modo de ensinar e de aprender. Então, em 2015, eu fui convidado a fazer uma breve assessoria ao curso de Direito, oferecendo aos professores, na época, o professor Rogério Silva, que agora é vice-reitor de extensão, o professor Daut, que era coordenador de curso na época, oferecendo a eles alguns elementos para pensar a formação em Direito, né? Então, a pauta principal foi a problematização do modo de ensinar que a gente tem. E para pensar isso com eles, eu usei os símbolos do direito, né? Porque a gente, embora sejamos muito racionais, a gente ainda lida muito com o universo simbólico. A nossa vida ela é muito simbólica, o tempo inteiro, né? A gente vê bem isso na psicanálise, quando a gente começa a ouvir as pessoas na sua intimidade, na sua interioridade, como isso é forte. Então, eu usei os símbolos do direito, começando pela imagem da deusa Temis, né, que é a grande símbolo, a deusa símbolo do direito, e eu comecei com uma pergunta: por que uma deusa e não um deus, né? Por que uma mulher e não um cara como Apolo, por exemplo, né, que era o símbolo da equanimidade, né, da ponderação? Por que pegaram uma deusa? Então esse é um primeiro elemento para a gente pensar, né? Talvez a justiça seja feminina, né? Seja feminina não no sentido de uma mulher em si, mas que a justiça ela precisa estar ligada a um vínculo de intimidade, de ternura, de escuta, de compaixão, de bondade, né? Oi, Fabiano, de sensibilidade, que é próprio do feminino, né? Então começa por aí. Então minha primeira pauta foi essa: que justiça é essa que nós temos, né? Que
que deusa, né, orienta a justiça hoje. Depois eu trabalhei as representações da Têmis, né, em alguns lugares, em alguns momentos históricos, ela aparece com uma espada na mão, então ela representa aí a justiça punitiva, né, a justiça penal, a justiça que de fato penaliza, né, que é a justiça do olho por olho, dente por dente, né, que cobra, né, e então ela aparece nessa perspectiva, né, porque é a arma, né, toda vez que uma sociedade exalta o armamento, né, no fundo, ela está pensando nessa ideia de vingança, de punição, né, de trabalhar essa questão mais na forma, né, de penalizar alguma coisa. Então, nós nos perguntamos, né, no curso de Direito, se o nosso modo de ensinar, nossa perspectiva era essa. Em alguns momentos, a Têmis aparece com uma balança, que é a ideia da equanimidade, né, que é a justiça equitativa, de mesmo pesos e mesmas medidas, né, para quem compõe uma sociedade, né, a busca por uma lei que seja equânime. E em outros momentos, essa deusa aparece com esses dois elementos juntos, e em muitos casos, como é o caso, por exemplo, da estátua que nós temos na frente do Palácio da Justiça, em Brasília, né, do Supremo, é a deusa com uma venda nos olhos, ou seja, a cegueira no sentido de pensar uma eticidade onde nada obscurece aquilo que há de mais profundo no ser humano, ou seja, não existe um olhar diferenciado para cada coisa, né, para cada sujeito. Então, esses elementos, eles compõem hoje os nossos currículos. Ou a gente pende na formação para o direito, ou a gente pende para um desses lados, né, ou a gente agrega 2 ou 3 desses elementos. E talvez, nesse sentido, a gente possa refletir essa ideia de currículo, né? Para que nós estamos formando os nossos futuros juristas, sejam advogados, juízes, sejam oficiais de justiça, sejam promotores, né? Para que nós estamos formando? Essa é uma primeira pergunta que nós precisamos nos fazer quando a gente pensa um projeto pedagógico de um curso, né? Feita essa pergunta, a gente precisa estipular essa concepção a partir de um modo de operar. Como é que nós queremos ensinar e como é que nós queremos que os nossos alunos aprendam? Então, esse é uma segunda pergunta super importante e que daí sim eu acho que entra na discussão que o professor Fabiano traz nesse livro dele e noutros. Eu já li outros livros do Fabiano. O primeiro livro que eu li dele foi Para Que ou Para Quem? O Direito Penal, que ele escreveu com... não lembro como é que é o nome do outro professor, mas Ayrton, né? Ayrton Júnior. E que a primeira parte é uma delícia de ler, todo ele é muito bom, mas a primeira parte é uma delícia porque fala justamente sobre a formação dos advogados, enfim, né? E nesse livro de Justiça Tópica, o Fabiano entra de cheio nessa discussão quando propõe que se pense um outro modo de operar a justiça. Porque o que nós temos hoje nessa lógica racional de pensar a justiça? Primeiro, nós temos uma concepção de lei que é exterior a nós. A lei, ela vem de fora, ela é uma pauta exterior que nos direciona, que nos conduz, né? E isso a gente já sabe há milênios, milênios que não funciona muito bem, né? Por que não funciona muito bem? Porque a primeira lei que a nossa cultura tem em registro, nossa cultura de herança judaica cristã, é os 10 mandamentos. Se nós seguíssemos os 10 mandamentos, por exemplo, nós não precisaríamos ter outras leis, né? Por que então que nós publicamos lei após lei, criamos lei após lei, e parece que ainda temos inúmeros problemas? É porque a questão não está na lei, não está numa justiça da lei. Claro que a gente precisa da lei, é óbvio. Mas a grande questão que o Fabiano traz, que eu acho que é o grande pulo do gato aí da perspectiva que ele apresenta, é que a justiça ela está no sujeito e na relação que o sujeito estabelece. Isso é uma sacada genial, assim, porque
A partir desse princípio, você inverte algumas lógicas da prática jurídica e da formação do direito, né? Então, isso é uma questão fundamental que eu vou deixar o Fabiano falar, que faz parte da escrita dele, mas que eu achei uma delícia de ler e de entender nesse conjunto para a gente repensar a formação do futuro jurista, né? Como é que eu ensino para o meu aluno que ele precisa escutar o sujeito que está reivindicando ou que está sendo reivindicado, porque é muito interessante pensar que quando alguém faz uma queixa, alguém que vai, vamos pensar no miúdo, assim, na prática, né? Alguém que vai até um fórum abrir uma queixa contra alguém, essa queixa, ela significa uma lesão a ele. Por isso que a gente fala, fulano foi lesado, né? Foi lesado por fulano de tal. Então, existe uma primeira manifestação de uma subjetividade que está ferida, ou que está se sentindo ferida, né? Está se sentindo lesada. Em alguma medida, essa queixa é para dar conta de uma demanda desse sofrimento que ela manifesta. E ela entende que a lei vai reconhecer isso e vai ajudar ela a preencher essa lacuna que ficou. E aí ela vai acusar alguém ou alguma instituição por essa lesa, né? Por essa dor que ela sente em alguma medida. Ora, a lei exterior, ela não dá conta dessa busca que o sujeito faz. Ela até resolve em termos formais aquilo, mas o sujeito está ferido. Quando o Fabiano propõe, por exemplo, que eu acho que é genial em termos de metodologia, ele propõe um diálogo entre as partes, né? Entre quem está demandando e quem é demandado. Ele abre essa possibilidade do sujeito falar sobre si, né? Falar de si e não só sobre si, né? Ele fala do que ele, enquanto subjetividade, sente que precisa nessa busca, que nesse momento ele corporifica ou ele concretiza na forma jurídica. E isso é genial. Eu acho essa sacada do Fabiano genial para a gente repensar a formação em direito. Eu não quero me estender muito, quero deixar o Fabiano falar, mas eu acho que foi assim essa intersecção entre a área jurídica, a transdisciplinaridade, a transpessoalidade, ela nos traz uma luz importante para nós pensarmos a subjetividade, pensar o sujeito que reivindica, né? A pensar o direito enquanto uma dimensão humana e não uma dimensão, eu vou usar uma palavra inventada aqui, mas uma dimensão letral, né? Uma letra que em geral é morta, né? Fora de nós, e que, no fundo, resolve parte dos nossos problemas, né? Até porque nós somos seres, eu lembro de conversas com o Fabiano, dele mencionar isso, nós somos seres que o tempo todo, se formos considerar o universo de leis que nós temos, o tempo todo nós estamos cometendo pequenos delitos, né? Ou a gente liga um som alto, ou a gente passa da velocidade no carro, ou a gente, enfim, o tempo inteiro a gente está cometendo algum delito. Então, se a gente for pensar numa lei que é externa a nós, a gente nunca vai dar conta disso, né? Não existe exterioridade que vai resolver os nossos problemas. E essa é uma questão, por exemplo, que a duras penas a sociedade acaba descobrindo quando ela idealiza um formato ou uma pessoa para gerenciá-la, né? Desde Hobbes a gente discute essa questão de eleger ou de dar o poder que nós temos para um Estado nos gerir, e muitas vezes a gente se ilude achando que alguém que está hoje no lugar de gerir esse Estado vai nos garantir essa compreensão daquilo que nós somos e das buscas que a gente tem, e não vai, né? Não vai. Enquanto a gente não fizer um processo, de fato, de uma ética vinculada a essa justiça, de uma ética que nos restaure enquanto sujeitos na intersubjetividade, né? Nas relações, que era o grande sonho de Epicuro, né? Que esse mundo possa ser um grande jardim onde nós nos respeitemos mutuamente e criemos uma ambiência onde possamos todos viver alegres e felizes, a gente não vai conseguir, né? Enquanto nós delegarmos isso para o outro, né? Delegar para uma instituição ou para alguém, por exemplo, o fim da corrupção no Brasil, é ilusório, porque a gente não vai conseguir, porque a corrupção não é
não é um evento pontual. Ela faz parte da nossa cultura e de uma cultura que vai no miudinho, desde o momento que eu peço para alguém que trabalha no INSS me pular na fila para eu ser atendido, eu estou vivendo essa dimensão da corrupção. Né? Então, enquanto a gente não mudar isso, nós não vamos mudar também outras pautas. E quando o Fabiano propõe que a gente abra esse lugar sagrado do ambiente jurídico em que as partes, de fato, as partes não dialogam, mas simplesmente dizem coisas um para o outro, também não resolve. Então, eu acho que a novidade que o Fabiano traz e uma pauta que ele põe para abrir a discussão nesse livro, eu acho que é isso. Eu acho que é um livro muito potente, eu disse isso para ele, eu escrevi isso no prefácio. É um livro muito potente para nós abrirmos um leque de discussões em vários campos, em várias áreas. Então, Fabiano está de parabéns, eu já disse para ele isso, escrevi também. É um livro muito bom, vale a pena ler e vale a pena a gente discuti-lo, né, em muitas áreas. Adriano, não para mais de falar, fica só falando. Muita gente boa entrando aí, queridos amigos, a Cecília, a Priscila Mone, olha só, gente boníssima, Humberto, tô vendo aqui muita gente bacana entrando. Bruna Mariana, que legal. Então, Adriano, eu acho que, na verdade, esse livro, né, eu fiz a questão de nominá-lo como sendo um ensaio, né, no subtítulo, porque justamente ele é muito mais uma provocação do que algo fechado. Porque como a gente trabalha com a ideia do pensamento complexo, do pensamento sistêmico, a gente sabe que não pode fechar nada, né? Então, a verdade não está nesse livro, como não está no outro livro, como não está também. Uhum. As verdades lutam, né? Então, essa ideia do livro é uma ideia que há muito tempo estava me incomodando, com muitas coisas que estavam me palpitando com relação à necessidade de ser falada. Então, é uma provocação, no sentido de que a gente não pode parar por aí. Então, é uma provocação que certamente, depois de dialogar com várias outras pessoas, a gente vai complementando, vai alterando. Mas a ideia é para que as pessoas tomem consciência da necessidade que nós temos de pensar que a justiça ela é um equilíbrio nas relações. Uhum. E esse equilíbrio nas relações, ela não pode ser terceirizada. Por isso que o nome do livro, Justiça Atópica, no sentido de não ter, é um lugar sem lugar. Ou seja, a justiça, no sentido não de uma decisão que alguém conceda para A ou para B, mas a justiça no sentido de relações equilibradas, porque é o que a gente busca. A gente busca equilibrar as relações, né? Eu cedo, você cede, a gente equilibra e vai adiante. Então, essa busca por essas relações em equilíbrio, elas precisam acontecer em todos os momentos. Não há um lugar específico para que essa ideia de justiça apareça. E a gente nós temos uma formação muito cartesiana, né? Eu acho que o psicanalista vai saber explicar melhor isso. A gente transfere, enquanto criança, faz, né? A ideia de dizer o que é certo e o errado. E agora, enquanto adulto, a gente transfere para as instituições. O judiciário é o grande pai. É o grande pai, né? Ou às vezes o grande cadastro, pai aí de quem não teve pai na infância, né? Então, essa ideia de a busca por essas relações em equilíbrio, elas são de responsabilidade de todos. E quando a gente propõe isso, a gente propõe uma autorresponsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade na busca desse ato de justiça. E eu não posso esperar que isso venha a partir de um terceiro. Isso depende de mim. Então, por isso que eu achei necessário a gente falar de algo que não é falado no direito. A gente fala do pensamento sistêmico, a gente fala muito pouco, mas fala do pensamento complexo, até porque não se compreende muito o que é o pensamento complexo.
fala-se da transdisciplinaridade, mas a gente não fala da transpessoalidade. Uhum. E esse é o grande X da questão. E essa ideia de transpessoalidade não é, em momento algum, atrelada à questão de espiritualidade ou religiosidade. Uhum. Não é isso. É um sentido de transpor aquilo que se apresenta num primeiro momento no conflito. Uhum. Ou seja, eu, enquanto promotor, enquanto juiz, enquanto facilitador, enquanto mediador, enquanto advogado, quando um conflito se apresenta, eu preciso compreender que a minha análise para aquele conflito vai depender também dos meus conceitos e das minhas formações. Uhum. E para isso, eu preciso transpor aquela barreira que todos nós temos, que é o ego. Uhum. Ou seja, eu, juiz, enquanto promotor, eu preciso transpor as minhas próprias resistências. E um ego ferido, né, Fabiano? Porque quem busca uma demanda é porque, em alguma medida, se sente ferido, né? Se sente lesado. Então, há uma falta aí que é para além da busca concreta daquilo que ele reivindica, né? Então, existe uma busca que não é só pela resposta jurídica, mas que é por um reconhecimento da sua subjetividade, da pessoa como sujeito, né? E aí a gente tem do outro lado do balcão construtores aí do direito, ou operadores, ou juiz, promotor, enfim, a nomenclatura que se dê, mas pessoas que estão ali determinadas a aplicar a lei nesse caso concreto, que não conseguem ter essa sensibilidade de compreender o que tem por trás, né, toda essa relação. E essa sensibilidade, né, Adriano, isso não se ensina na faculdade. Isso. É uma construção do ser. E é uma construção que vem, muitas vezes, e que a gente vai encontrar resultado, muitas vezes, em juízes, promotores, da metade da carreira para frente. Esse é o meu chamado. Assim, ó, nós precisamos ter uma visão da necessidade de estarmos, enquanto profissionais responsáveis para aplicar o direito para aqueles que nos chamam, nós precisamos estar num equilíbrio tão grande com nós e com todo esse sistema, porque a gente faz parte desse sistema. Né? Não tem como você decidir ou falar sobre algo sem perceber que tu faz parte daquilo. Então, Sim. um juiz, um doutor, um advogado, nós fizemos parte desse contexto. E o sistema não tem como nos excluir disso. Então, aquilo que eu construo, aquilo que eu ajudo a construir, eu faço parte daquilo. E quando esse juiz, esse promotor, compreende que ele também faz parte desse sistema como um todo, seja cultural, seja religioso, seja social, isso atribui a ele uma responsabilidade, pelo menos para ver o que essas partes estão trazendo de uma forma muito mais diferente, muito mais sensível. Eu acho que esse é o chamado. Ele também é um sujeito, né? O juiz, o promotor, também é um sujeito, com as suas idiosincrasias, com as suas buscas, com as suas crenças, né? Muito bem. E aí eu vou fazer um link e gostaria que tu explicasse um pouquinho para nós, Adriano, porque eu sempre falo isso, que a gente está no direito trabalhando com questões complexas, porque o ato, a violência, enfim, são todas questões muito complexas. E nós estamos tentando dar uma resposta para essas questões complexas de forma muito simplista. Então, problemas complexos exigem respostas complexas, né? E essa resposta que o direito tradicional dá é muito simples, por isso que não tem sentido. E aí nós temos a questão do pensamento complexo, né, de Morin. Tu, como estuda isso, tu consegue, porque é muito difícil a gente pegar o fio dessa meada do pensamento complexo, porque ele é complexo. Né? O que teria para nós, Adriano, para dar tirar o véu da nossa ignorância com relação ao pensamento complexo? Eu acho que trata da gente ir conversando, Fabiano, porque a própria ideia do complexo, ela nos provoca aí a fazer um desvendamento que não é pontual, né? Mas assim, um primeiro exemplo, digamos, metafórico que o Morin traz, a ideia de complexidade, ela vem
das dobras, né? Quem é um pouco mais idoso, assim como eu, né? Pelos 50, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai lembrar da época que as meninas usavam no uniforme as saias plissadas, né? O que é plissar? Plica. As dobras, né? As dobrinhas. Então, a ideia de complexo é essa ideia daquilo que é multiplicado, né? Muitas dobras, né? Duplicar, por exemplo, é dobrar 2 vezes, triplicar, enfim. A ideia de plicar, que é a raiz da palavra complexo, ela é esse envolvimento dessas muitas dobras, são muitos fios, muitas tramas, e a nossa perspectiva racional moderna, ela nos oferece respostas, como você bem trouxe, simplistas, o que dá uma aparente resolução, né? Ela camufla a resolução. Por isso que a gente não se sente contemplado em várias áreas. Isso a gente vê na educação, a gente vê na saúde, a gente vê em várias áreas que nós temos dado respostas muito simplistas, muito pontuais para aquilo que é demanda desse ser humano que é complexo, né? Então, o princípio da complexidade é isso, a ideia de que o mundo, que a realidade, que cada um de nós é essa trama de dobras, de reentrâncias, de surpresas, né? Quando a gente começa a entrar, por exemplo, no mundo da subjetividade, pela psicanálise, a gente descobre coisas, assim, fantásticas no sentido, tu imagina que alguém possa ter ou possa estar trazendo um impulso que nunca manifestou, que está dobrado dentro dele, que está preso dentro dele e que está clamando por um entendimento, por uma acolhida, por uma escuta, né? Que vem e que às vezes aparece no divã, né? Que ele traz pessoas que estão há 50 e poucos anos, né? Que estão guardando coisas, isso é um exemplo de que nós somos complexos. E isso se manifesta no nosso cotidiano, né? Alguém que é obsessivo, ele vai ter um cotidiano regrado, disciplinar, cheio de manias, né? Mas, no fundo, isso está vinculado a uma estrutura psíquica que produz isso. Então, só para dar um exemplo do que é a complexidade, né? Que é essa profundidade nossa que é muito maior do que aquilo que aparece, do que aquilo que nós manifestamos, né? O Edgar Morin vem trabalhando isso. Aliás, o Edgar Morin fez 99 anos em junho, está produzindo ainda uma figuraça, né? Então, ele vem discutindo isso há muito tempo para que a gente olhe de novo para a nossa ciência e não que a gente recuse essa simplificação que em algum momento a ciência cartesiana e newtoniana nos ofereceu, porque em alguma medida ela é válida, mas ela não é suficiente. Essa que é a questão. Então, quando a gente faz uma crítica à ciência moderna, não é que a gente quer acabar com a ciência moderna, em hipótese alguma. O que a gente está dizendo é que ela não é suficiente para compreender o ser humano e as suas muitas formas de viver, de agir, de se relacionar. É isso que a gente está dizendo. Então, a complexidade, ela está vinculada a isso. Vamos tentar exemplificar isso, e todo exemplo ali é limitado, mas talvez para a gente seguir a conversa. Vamos imaginar que alguém cometa um suicídio, né? O que está por trás desse impulso que uma pessoa teve de pegar uma arma e matar o outro? Essa é a dimensão, essa é a pergunta que, em geral, a gente não faz e que precisaria ser feita para a gente entender essa lógica e essa dinâmica. Aí a gente usa categorias simplistas, que o Fabiano bem trouxe, o cara é bandido. Isso é muito, muito simplista para resolver, né? E, em geral, a gente usa isso justamente porque não tem segurança e não tem consistência para abrir esse leque de possibilidades de pensar esse ser humano. E não se trata, ao pensar isso, que a gente vai abrir mão de uma punição, não uma punição, mas uma penalidade a essa pessoa, né? Mas que a gente pense que isso não é todo ele. A gente tem invertido, eu tenho discutido isso com um amigo meu, o professor da URGS, para a gente pensar o momento que a gente está vivendo. Nós temos uma prática de semanalmente a gente trocar correspondência. Na terça-noite ele me manda um e-mail com as reflexões dele, no sábado de manhã eu respondo com as minhas reflexões. É muito interessante. E outro dia nós estávamos discutindo isso, porque
do ponto de vista de uma certa compreensão que São Tomás de Aquino levantou enquanto filósofo, né, que é esse lugar da essência e da existência. Né? O que é essencial, o que é existencial e o que é acidental. Então, vamos imaginar esse criminoso, né, esse cara que mata alguém. O fato dele matar alguém é uma dimensão acidental dele, não é essencial. Alguma coisa nele, o que ele é essencial, ele é um ser humano, essencialmente um ser humano. Então, se eu categorizo ele como essencialmente chamar ele de bandido, o meu olhar sobre ele já é outro. Né? E aí eu não consigo ver, de fato, a possibilidade restaurativa nessa pessoa. Mas se eu olho ele como um ser humano, eu consigo ver nele também a possibilidade de restaurar. E para eu entender ele como ser humano, eu preciso perguntar o que levou ele, na sua subjetividade, a cometer esse ato. E essa é uma dimensão da complexidade e que o nosso aparato jurídico atual, ele não tem condições de dar conta dessa pergunta. Né? Quem é esse ser humano que comete esse delito e por que ele faz isso? Né? Qual é o conjunto das idiosincrasias dele que conduzem ele a uma determinada ação? Então, essa é a pergunta que faz parte dessa dimensão da complexidade e que precisa ser feita. Né? Então, tem uma história de uma pessoa que eu conheço em Brasília que tinha uma chácara e ela tinha um caseiro nessa chácara, um cara super gente boa, atencioso, sempre foi muito acessível, muito cordato. E ele veio do Piauí, e lá no Piauí, há muitos anos atrás, o irmão dele foi morto e o assassino foi preso. Quando ele descobriu que o assassino tinha sido solto, ele pegou um ônibus, sem falar para ninguém, foi até o Piauí, encontrou o cara, matou o cara. Né? Então, tu vai dizer que um cara desse, ele é mau por natureza? A maldade é a essência dele? Não sabemos. Né? Não sabemos. Esse é um atributo que não nos cabe. Então, nós temos medo, muitas vezes, de abrir essa pergunta. Né? Pelo que leva um sujeito a cometer um delito? Quais são as tramas que envolvem essa subjetividade que faz com que ele cometa um delito? E é essa pergunta que o Fabiano acaba propondo quando ele diz, não, gente, vamos conversar, né? Vamos abrir essas possibilidades. Então, só para sintetizando muito, né, por causa do nosso tempo, mas para a gente pensar que a complexidade é essa abertura à pergunta sobre o que é a subjetividade e as suas relações. Essa é a grande questão. E aí, claro, precisamos pensar a formação para o direito nessa perspectiva. Por exemplo, em geral, os nossos currículos, de todos os cursos, de todos, no direito não é exclusividade, mas o direito também, em geral, nós pensamos o curso de direito para os professores. A gente pega, eu tenho o desembargador fulano de tal que é bom nisso, então ele vai dar aula, vou abrir uma disciplina disso para ele dar aula. Né? Então, nós criamos um corporativismo curricular para pensar as nossas matrizes curriculares a partir dos professores e não do estudante. Então, a primeira pergunta para repensar o currículo é quem é o nosso estudante e que advogado, que promotor, que juiz nós queremos formar. E a partir daí, então, pensar numa dinâmica em que ele entenda que os 5 ou 6 anos que ele vai passar dentro do curso de Direito, o que ele vai alcançar? O que nós queremos? E aí pensar numa dinâmica, e é muito interessante porque desde há muito tempo, há mais de 10 anos, que as diretrizes curriculares do Ministério da Educação não trabalham mais com a ideia de disciplina. Vocês podem ver, qualquer diretriz curricular não fala a palavra disciplina. Fala componente curricular, fala dimensões que têm que ser abordadas, mas a gente quando chega na mesa do nosso coordenador de curso, no nosso colegiado, a gente pega a diretriz e já quer enquadrar aquilo numa disciplina. Então vamos criar uma disciplina para isso. Né? Só que não é isso que o MEC está dizendo. O MEC está dizendo que precisa formar nessa perspectiva. Então, se nós pensarmos que o leque de possibilidades dentro do universo de práticas curriculares que a gente pode usar, nós podemos trabalhar a partir de projeto de extensão, de projeto de pesquisa, de seminário, de laboratório, tudo como componente curricular.
tudo isso vale como componente curricular. E nós podemos também pensar, por exemplo, semestres temáticos que enfoquem em todas os componentes curriculares alguma questão específica, né? Por exemplo, eu quero trabalhar essa dimensão aí do... Vamos imaginar uma hipótese. O sujeito legal. O que é um sujeito legal? Um indivíduo que nasce num país, num estado, numa cidade. O que significa ele ser legal, né? Ser um cara que tem amparo pela legislação. E aí, dentro disso, nós podemos trabalhar vários componentes que direcionam para essa questão. Antropologia, filosofia, psicologia, tudo focando esse sujeito, né, legal. Estou dando um exemplo aqui muito hipotético, porque eu não conheço com profundidade qual é a matriz dos cursos de direito de modo geral, mas estou dando um exemplo hipotético que a gente pode fazer. Só que a gente não consegue olhar para isso porque a nossa viseira ainda está muito disciplinar. A gente não pensa, por exemplo, que um projeto de extensão ele possa vir para dentro do currículo, como hora curricular, inclusive, como tempo que o aluno está lá, e que possa ser, por exemplo, o cara ir para as casas prisionais ver quem é que já tem o tempo vencido de pena e ainda está preso, por exemplo, né? Imagina o que seria para um grupo de estudantes, ou então, eu acabei de ler um livro, até comentei com o Fabiano, um livro de um jurista norte-americano chamado John Grinch, que é um ativista contra a pena de morte, e ele faz uma discussão muito interessante sobre os apenados que estão no corredor da morte e que foram sentenciados com penas equivocadas, ou seja, os caras não são culpados, né? Imagina botar nossos alunos a se debruçar sobre casos como esses, que riqueza não teria até para ele apurar o seu senso investigativo, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos fazer e jogar para dentro da nossa matriz curricular, mas a gente não consegue, porque o nosso foco ele está no corporativismo docente que organiza as disciplinas pela formação dos professores e não pela demanda que os nossos alunos potencialmente terão, né? Então, eu tenho discutido muito essa questão curricular em algumas universidades e não é um tema fácil, que a gente encontra muita barreira, né, muita resistência, né, nessas mudanças, mas eu vejo, até pelo que nós estamos presenciando em termos de momento atual, que nós precisamos urgentemente repensar a formação dos nossos cidadãos, nossas cidadãs, numa outra perspectiva, porque esta que nós temos até hoje, de fato, não está respondendo às nossas demandas, né? Exatamente. Aqui na Univale, onde eu leciono, a gente tem vários projetos de extensão, inclusive esse que tu mencionaste, de fazer o acompanhamento das penas, dos presos e tal, mas eu vejo que a procura é muito pequena, assim, sabe? Quando eu entro em sala de aula, uma das perguntas que eu faço para algumas turmas é o que te move, né? Qual é o teu propósito para estar aqui no curso de Direito, já no quarto período? E a maioria, muita gente, traz para mim a ideia do financeiro. Então, Sim, no sim. mercado, de vencer na vida. Então, nós temos esse problema, na verdade, não é de uma única, né? Nós temos um problema de instituição, ou seja, institucional, nós temos uma apreensão equivocada de quem ingressa também nessas carreiras, né? Uhum. E aí, eu vou utilizar dois termos aqui que eu acho que define muito o que nós temos no direito hoje e o que falta para o direito. O que nós temos no direito hoje, Adriano, é uma perspectiva muito prepotente. Quem está no direito, quem estuda o direito, quem milita nessa nossa área jurídica, nós temos inconscientemente uma prepotência no sentido de que os conflitos ou a violência ou os desvios, todos eles compreendidos pelo direito. Uhum. E nós não temos, o direito não tem formação, o jurista não tem formação humanística nenhuma. Uhum. Nós não temos a compreensão da psicologia, nós não temos a compreensão da criminologia, porque ela é uma matéria muito pequena que o pessoal faz correndo. Nós não temos a compreensão da filosofia, da sociologia, da arte. Como é que você quer compreender
a questão da violência, do desvio, a partir de leitura de textos. Então, tu veja a potência que nós temos, né? Como se o direito tivesse o monopólio da compreensão da violência. A proposta do livro também da transdisciplinariedade, porque nós precisamos urgentemente, e se as universidades não propiciam isso para nós, mas nós, enquanto professores, temos essa autonomia, e até mesmo os alunos, eles precisam fazer essa busca de conhecimento em outras áreas. Na minha área do direito penal, eu não compreendo alguém que se diz um criminalista, que estuda isso, sem compreender a filosofia, ou sem estudar a sociologia. É incompreensível você trabalhar com termos tão técnicos, né? Violência, e por trás dessa tecnicidade existe um mundo complexo e que nós não conhecemos. Então, eu acho que a gente precisa quebrar essa ideia de que o direito, por si só, compreende, né, as questões sociais, os conflitos sociais, porque nós temos o monopólio de aplicar a lei, nós temos o monopólio de dizer o que vale e o que não vale. Eu acho que isso é um problema cultural muito sério que a gente precisa repensar e cada um precisa fazer a sua parte, a sua meia-culpa. A gente precisa, assim, conhecer outras disciplinas, estudar outras disciplinas, para que a gente consiga compreender o humano. É isso que está faltando no direito. Mas aí... Do humano. Aí eu acho interessante que você traga, quando a gente abre, sobretudo para extensão e para pesquisa, vamos imaginar esse projeto de pesquisa que você coordena aí. Digamos que você tem uma turma de 30 alunos do curso de Direito. Quando você propõe isso como um projeto de extensão, você talvez tenha 2, 3 alunos dessa turma. Mas se você coloca isso dentro da carga horária da tua disciplina, e nós temos um dispositivo legal para isso, que é a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação, que vai dizer que, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos de graduação precisam ser em projetos e programas de extensão. A gente pode fazer isso, aí tu leva todos os teus alunos para lá, tu vai dizer, gente, nós vamos ter 2 aulas no semestre, ou 3 aulas no semestre, em que nós vamos todos lá no presídio nos debruçar sobre não sei como é que chama isso no presídio, mas os documentos de cada penado para ver quem é que está lá. E aí dentro disso, Fabiano, você se faz perguntas, por que esse cara aqui ele foi considerado um culpado, né? Aí você vai ver aquilo que é doído para muita gente aceitar e entender, que é porque o cara é negro, porque o cara é pobre, porque o cara... Isso é uma série de coisas que daí o próprio fato de você ir com os alunos para lá vai despertar a necessidade de estudar. Daí sim, por exemplo, sociologia, né? E aí não é que tu vai precisar de uma disciplina de sociologia, mas a demanda que o aluno vai encontrar no campo do projeto de extensão, do programa de extensão, vai chamar ele para estudar sociologia ou para você inserir dentro do teu programa alguma dimensão da sociologia para entender por que no nosso país a maioria dos apenados são negros e pobres, né? Então, assim, tem esses elementos que vão aparecer na medida que tu incorpora isso como um lugar do teu componente curricular. Não precisa ter um projeto de extensão separado ou um projeto de pesquisa separado, né? Você pode trazer para dentro do currículo, daí sim você consegue fazer o que se chama de indissociabilidade universitária, indissociabilidade acadêmica, né? Agora, isso... De novo, né, Adriano? Oi? Separa de cartesiano de novo. Exatamente, isso aí. Isso aí. Nós temos 5 minutos, Adriano. Então, eu vou encaminhando para o nosso final, para a gente finalizar. Eu queria só falar de algo que eu acho muito interessante, que é um movimento que vem muito forte para dentro do direito também, que é o movimento quântico, ou seja, a física quântica ela traz uma percepção de vida, que é uma percepção de vida que vai contra, né, toda essa ideia nossa tradicionalíssima
E o movimento quântico, eu acho que é muito interessante, porque ele é alinhado com o sistêmico, com o complexo, com a questão da transdisciplinaridade, ele Uhum. ajuda a compreender muitas coisas, né? Uhum. Então, esse movimento quântico, que diz que tudo está em movimento, ou seja, a impermanência das coisas, isso tudo nos faz pensar no direito também. Com A certeza. impermanência das situações jurídicas, a impermanência dos fatos sociais, a impermanência dos nossos conflitos, ou seja, as nossas próprias impermanências. Olha Uhum. quanta coisa pode ainda, né, Adriano, trazer para a área do jurídico que ainda nem foi explorado, né? Uhum. Eu falei rapidamente sobre a questão quântica ali, eu acho que precisa ser explorado É, mais. eu acho que esse é um fato também interessante. Nossa, isso daria uma outra live, viu, Fabiano? Mas pensar, há uns anos atrás teve um episódio muito curioso. Eu li num recorte desse, acho que foi no Twitter, que um episódio muito curioso quando o Papa Francisco foi fazer uma fala para um grupo de apenados. Ele já era Papa lá em Roma, e ele contou um episódio seguinte: ele era jovem seminarista e ele foi num velório de um padre que ele gostava muito, que achava muito legal, e ele estava sozinho, velando o corpo do padre, e o padre tinha um crucifixo que ele achava muito bonito. E ele pegou esse crucifixo, ele roubou esse crucifixo. Aí ele falou assim: o ladrão que me habita me levou a roubar esse crucifixo, que eu tenho até hoje, porque é uma lembrança que eu tenho desse padre. Então, tu vai dizer que a gente classificar o criminoso como alguém que está fora de nós, ele impede justamente essa conexão que tu traz muito bem da física quântica, para a gente entender que a dimensão do crime ela é uma potência em todos nós, né? É uma potência em todos nós. Então, a gente só consegue entender o outro nesse lugar da criminalidade quando a gente se dá conta que somos todos potencialmente criminosos, né? Então, sim, é muito interessante a gente pensar isso. Não, a ideia a ideia do cidadão de bem, que é uma ideia burguesa, equivocada, né? Ela nos tira a possibilidade de pensar essa justiça mais ampla, essa justiça como relacionamento que tu propõe. Então, cara, isso é super importante. Eu acho que esse é um tema que daria outra live, viu? A Cecília está dizendo que é um tema instigante. Vamos lá, né? Quem sabe? Sabe, a Inclusive, gente, convidar mais gente, né? Adriano, quero te agradecer. Pena que passa muito rápido. A gente vai conversando e quem sabe outros temas a gente alinha. Agradecer pelo prefácio que tu fez do livro, pela colaboração, por todo o porto seguro que tu me dá nesses temas, porque não é um tema em que eu me lido com facilidade, é difícil, sabes disso, mas tu tens Uhum. toda essa... Muito obrigado, tá? Está Eu aqui que escrevendo. agradeço demais, agradeço. Foi uma das surpresas bacanas esse ano. Eu estava comentando com a minha esposa, com a Sueli, né? A gente vai se dando conta que vai ficando idoso, vai ficando velho, quando começa a ser convidado para fazer prefácio de livro, né? Porque é sinal que a gente já caminhou, mas foi uma surpresa muito bacana. Foi um reencontro com o Fabiano numa dimensão muito bonita, e eu acho que, inclusive, é um marco para a gente acirrar mais, né, alguns diálogos, viu, Fabiano? Eu estava lendo ali aquele texto que eu te falei sobre a formação que eu trabalhei na UPF, vou te mandar, quem sabe vira um artigo nosso, aí sei lá. Mas muito, muito bom, fico muito grato, fico muito feliz de ver gente querida aí, não dá para nominar todo mundo, mas eu estou vendo muitas pessoas entrando aí, pessoas queridíssimas, de Passo Fundo, de Porto Alegre, de Goiânia, de São Paulo, muito, muito bom, muito grato. Eu vou encerrar aqui, senão vai cair, tá? Tá bom, Abraço. grande abraço.